Isso levanta a questão do que acontece aos palestinianos, pois estão no meio. Não é como se todos os palestinianos fossem terroristas ou combatentes, como os judeus ou Netanyahu dizem. Os judeus em Israel também pensam assim. Acham que matar um bebê de 4 anos é inteligente porque vai crescer e virar terrorista. São todos sub-humanos de qualquer forma, por isso são treinados no ventre para serem terroristas. Então matam-nos antes de saírem do ventre ou matam-nos logo após saírem do ventre. É isso que eles pensam, Nima. Portanto, há realmente uma grande confusão. Quero dizer, os palestinianos estão a esforçar-se para sobreviver no meio do que será provavelmente uma reação massiva por parte do Império, se ainda formos capazes de realizar uma ação massiva. Estou a aguardar ansiosamente para observar o que acontece com a Venezuela, pois isso pode ser extremamente embaraçoso para Donald Trump se ele realmente tentar alguma ação. Neste momento, espero sinceramente que existam algumas mentes sensatas no Pentágono a aconselhá-lo que qualquer coisa além de, por exemplo, um ataque clandestino ou uma combinação de operações abertas e secretas para capturar Maduro ou isolar esta ou aquela instalação é uma verdadeira loucura. Se decidirmos realizar um ataque total e abrangente à Venezuela, seremos completamente derrotados. Ou seja, podem afundar o nosso porta-aviões e possivelmente alguns outros combatentes por aí. Eu tenho que considerar que se os militares lhe deram um conselho razoável e Hegseth não o suavizou pelo caminho, não faremos nada tão insensato. Isto é principalmente apenas fanfarronice de Trump. Em alto mar é fácil matar um pescador num barco com um míssil inteligente. Não é a mesma coisa que tomar a Venezuela. Espero sinceramente que isto seja apenas fanfarronice, mas caso contrário, vamos descobrir de forma mais rápida do que imaginei o quão inepto é o exército dos Estados Unidos devido ao que lhe fizemos. Praticamente arruinamos isso. E os empreiteiros de defesa, na sua incessante luta ou na sua busca incessante por quantias cada vez maiores de dinheiro a qualquer custo, simplesmente tomaram o nosso sistema de aquisição e o nosso sistema de aquisição de armamento e tudo mais. Praticamente coloquei-o em segundo plano em termos de prioridades. Não conseguimos fazer nada, não conseguimos produzir nada, não conseguimos realmente reabastecer-nos de forma rápida, como seria necessário para uma guerra. Portanto, estou simplesmente a refletir. A questão surge diariamente na minha mente. E se alguém nos desafiar? Então, usamos armas nucleares. E se alguém nos desafiar, particularmente alguém como Putin ou Xi Jinping, ou até mesmo a Venezuela, numa situação em que estamos envolvidos na confusão, por assim dizer, nas selvas ou onde quer que seja, e começamos a agir de maneiras que simplesmente não são a forma como deveríamos estar a lutar uma guerra, o que acontece então? O que sucede quando o mundo nos abandona de maneira verdadeiramente significativa e profunda? As pessoas afirmam que isso não ocorrerá porque possuímos inúmeras ligações com outros países e um poder considerável sobre eles por meio do sistema financeiro e da nossa força econômica. E perguntei-lhes: já olharam para isso recentemente? Já examinou isso recentemente? Por exemplo, viu o artigo na revista Fortune recentemente, ao qual até Richard Haas deu o seu apoio? Um pouco tarde, Richard, mas pelo menos ele está lá. Atualmente referem-se a ele como o Paul Revere da crise econômica que enfrenta o Império. Contudo, não se trata apenas de uma crise econômica. É o facto de termos sido completamente irresponsáveis, tanto financeiramente quanto fisicamente, ao longo de meio século. E agora estamos a colher o que semeamos. E tudo o que precisas fazer é entrar nestas pequenas guerras de guerrilha. Este não é o tipo de guerra que resolverá os teus problemas. Esses tipos de guerra só vão aprofundar e agravar os teus problemas. O tipo que Trump considera com a Venezuela, Nigéria, onde quer que ele queira atacar a seguir. Espero mesmo que ele esteja só a desabafar.
Mas estou realmente preocupado com a Venezuela porque estou a ouvir algumas coisas muito estranhas sobre Maduro e sobre o porquê de estarmos a fazer o que estamos a fazer. E uma das coisas fundamentais que estou a ouvir é que Trump, na verdade, não tem nenhum problema com Maduro em relação às drogas ou à imigração ou a qualquer uma das coisas que são mencionadas. O que verdadeiramente o incomoda é o que este grupo de venezuelanos e israelitas lhe relatou ser o problema real com Nicolás Maduro, e isso é que ele utilizou o Dominion. Sim, ele utilizou a Dominion para manipular a eleição em benefício de Joe Biden. Essa é a genuína angústia de Trump em relação a Nicolás Maduro. E quando ouvi isso pela primeira vez, pensei, isso é absurdo. Como é que ele pode realmente acreditar nisso? Vem da Laura Loomer. Está a chegar, vem de Sidney Powell. Lembra-se de Sidney Powell? Como pode ele acreditar nisso? Mas depois comecei a pensar, por que está ele a fazer todo este alarido sobre a Venezuela e o que mais o poderia gerar? Com o que é que ele mais se importa? Ele preocupa-se com o facto de não ter perdido as eleições. Não perdeu. Foi-lhe retirado e Nicolás Maduro utilizou a Dominion para manipular a eleição. E é isso que Laura Loomer lhe está a comunicar. Tu não podes escrever este guião. Só isso. Eu pensei, quando ouvi, pensei, oh Deus, isso simplesmente não pode ser. Mas pensei sobre isso e pensei sobre isso. Eu disse, isso é o que verdadeiramente deixaria Trump bastante irritado, sabe? Porque ele detesta o facto de ter perdido aquela eleição e não consegue acreditar que a perdeu. E se o Maduro lhe retirasse? Oh, situações verdadeiramente estranhas. Estou a assegurar-lhe, eu sinceramente não fiz. Nunca imaginei que estaria a debater questões de segurança nacional através de eventos tão absurdos. Sim, exatamente. Sim. Trump introduziu todas estas questões na Casa Branca, todas estas absurdidades. Sempre que ouves a Pam Bondi, sempre que ouves o Kash Patel, sempre que ouves o indivíduo maluco. Quem é ele? Não vou dizer. Bem, qualquer pessoa, qualquer membro do gabinete nesta administração governamental. Segurança interna. Sabe a senhora que gosta de vestir-se de calças de ganga e finge ser uma agente do ICE na cidade de Chicago? Quero dizer, este é o grupo de pessoas mais estranho e bizarro à face da Terra. E a coisa engraçada, não engraçada, a coisa triste é que o congressista médio, o senador médio, o americano médio não enfrenta isso, não se levanta à mesa do pequeno almoço e diz: o que fizemos? Ainda nos escondemos disso. Sim, é o Lawrence. Eu sou o Kash Patel, o primo de Kash Patel, ele. Ela publicou um tweet sobre um machado. É realmente impressionante lê-lo. E ela menciona que a imigração legal é um problema extremamente grande. Tem de observar os comentários que estão abaixo da publicação dela. Olhe para o seu apelido. Sim, como é rápido, sabe? Eles rapidamente esquecem-se. É incrível. Não consigo digerir. O que és tu? És imigrante? Somos todos imigrantes? Larry, como aprendemos recentemente. Observamos alguns vídeos das gerações mais avançadas de drones iranianos que estão a ser utilizados pela Rússia na Ucrânia. E, por outro lado, assisti a algumas filmagens provenientes da Rússia, onde estão a realizar testes, sabe, com os caças. E ao fundo ouvem-se inúmeras vozes iranianas a conversar ao fundo. E o que acontece? Se tivesse de avaliar o ritmo presente do atual. Como descreveria o estado atual da relação entre o Irã e a Rússia?
Acredito que é uma relação bastante cautelosa devido à história e, sem sombra de dúvida, sabe, essa história. No entanto, simultaneamente, o Império exerce pressão e tem compelido nações a se aliarem de formas que eu teria considerado há uma década como quase inimagináveis. E, portanto, acredito que há bastante disso na situação atual. Sabes, o primeiro tópico sobre a aliança de defesa, por assim dizer, foi algo como, bem, a Rússia declarou que não a desejava de forma alguma. Íamos avançar para um tratado tipo artigo 5, mas eles não quiseram. Acho que agora perceberam. E considero que foi a traição israelita, sabe? A maneira insana, completamente ilegal e atroz como Trump e Israel se aliaram. E agora temos conhecimento de que Trump estava plenamente ciente de tudo. Acho que é bastante conclusivo que sabemos que Trump sabia de tudo, sabia que iam violar o diálogo que estava a decorrer, sabia que iam matar pessoas. O momento em que asseguraram ao Irão no sábado, acho que foi quando se reuniriam novamente com Witkoff, e depois deixaram os israelitas fazerem o que fizeram. Dessa forma, acredito que isso obrigaria praticamente qualquer nação a aceitar a assistência de outra nação que a oferecesse, especialmente considerando a capacidade da Rússia, mesmo com a Ucrânia. Nós subestimamos a Rússia o tempo todo neste país. Estou chocado com o que ouço alguns generais dizerem e o que ouço alguns almirantes dizerem sobre o Putin estar tão ocupado que não poderia possivelmente fazer mais nada. Peço desculpa, a Rússia é um país grande com muita força. Agora tem um exército muito experiente, passou por um inferno para ganhar essa experiência. Muito obrigado. Provavelmente um dos melhores exércitos do mundo agora, especialmente como potência terrestre, potência continental, que é o que a Rússia é. E esquecemos-nos disso por nossa conta e risco. Eles possuem apenas uma marinha, por acaso, e dispõem de uma força de submarinos, porque nós temos uma força de submarinos equipada com bombas extremamente poderosas que vos podem destruir. Essa é a única razão pela qual eles não são uma potência marítima, são uma potência terrestre, e vais lutar contra eles em terra. Vais levar uma tareia. Essa é a verdade. Então, e se vais lutar com a NATO, vais lutar principalmente em terra. Sabes, há algumas fronteiras marítimas, mas vais acabar por... E ter um país como a Estônia, a Letônia ou a Lituânia, qualquer um desses pequenos insignificantes levantar-se e dizer, eles vão que o Mar Báltico me pertence. Não podes estar aí, Rússia, leste recentemente a lei e o Tratado do Mar? Meu caro, tu és um dos signatários desse tratado. Leste ultimamente? Isto é completamente absurdo. Contudo, o Irão e a Rússia possuem atualmente interesses comuns e esses interesses comuns são favoráveis a uma relação. Provavelmente, isso conduziria a Rússia a um apoio tão próximo numa guerra com Israel e os Estados Unidos quanto se pode conceber. Tenho certeza que o Putin não quer isso. Ele não quer uma guerra com a NATO. Não acho que ele alguma vez quis uma guerra com a NATO. Este disparate que é inventado por idiotas polacos e idiotas americanos que os igualam em idiotice e por empreiteiros de defesa que simplesmente adoram este fluxo de dinheiro? Sim, acredito que a Rússia estaria alinhada com o Irão. Penso que eles estariam presentes de forma significativa e estou convencido de que a China daria suporte a essa aliança com possivelmente a base industrial de defesa mais abrangente e bem preparada do mundo. A da Rússia é a segunda depois disso por causa da guerra. Mas a China tem uma base industrial de defesa que está lá parada, como a nossa em 1939. Lembre-se de Yamamoto, após atacar Pearl Harbor, ele disse: "Temo que tenhamos acordado um gigante adormecido." O peixe encheu de forte determinação. Bem, Yamamoto, enquanto capitão, passou um período de tempo nos Estados Unidos e observou a imensidão da nossa indústria, testemunhando a capacidade produtiva impressionante da nossa indústria. Ele sabia que, se fôssemos atacados, o Japão teria de vencer em 6 meses. Ganhar significava só manter-nos afastados enquanto fazia o que queria para obter petróleo nos anos 60 no Sudeste Asiático.
E ele sabia que isso era provavelmente absurdo, porque uma vez que eles tinham atacado Pearl Harbor e matado 2.400 pessoas, ele não nos afastaria. Mas ele sabia que era um desastre fazer o que fez. Ele sabia, típico japonês, sabe? Ele sabia que estava a cometer suicídio. Ele sabia que o seu país estava a cometer suicídio, mas era um marinheiro leal e foi em frente com isso. É a mesma coisa que estarias a fazer se atacasses a China hoje. A China é os Estados Unidos de 1939. Larry, acreditas que já observamos aquele novo acordo estabelecido entre a França e a Ucrânia e eles estão a discutir sobre os próximos 10 anos a uma década? E é. Por outro lado, temos observado o apoio contínuo de Espanha à Ucrânia. Sim, 100 milhões de dólares destinados à aquisição de armamento americano para serem enviados para a Ucrânia. Para onde estamos a direcionar-nos com a Europa? Estou a discutir a NATO, mas a NATO, sem a presença dos Estados Unidos, irá enfrentar a Rússia? Ou acreditam verdadeiramente que tem a capacidade de confrontar a Rússia no campo de batalha na Ucrânia? O que acredito que nos espera, Nima, é algo prolongado, latente e terrível, mas será negável ao ponto de não nos sentirmos mal com essa situação. Situação em que a Ucrânia continua a deteriorar-se progressivamente e os europeus utilizam-na da forma que conseguem para enfraquecer ainda mais a Rússia. A Rússia utiliza-o para, na medida em que é possível, eliminar nazistas. Não estou certo do que isso implica em termos de até onde irão. Será que vão capturar Kiev? Virão do norte, avançarão do sul num movimento de pinça e isolarão a região? Ou será que vão simplesmente parar e ficar satisfeitos em deixá-lo apodrecer e não ser muito de um país, deixando os europeus tentar reconstruí-lo e deixá-los tentar estabelecer algo? Algum tipo de garantia de segurança com isso e simplesmente manter a pólvora seca, não permitindo que os europeus os ultrapassem? Não acredito que os europeus seriam completamente e absurdamente insensatos ao tentar entrar em guerra com a Rússia, mas a Rússia, por outro lado, seria igualmente. Não igualmente, mas seria um pouco estúpido da parte deles tentar uma guerra com a NATO, porque então tudo se desmoronaria em termos da nossa saída, em termos de não termos mais nada a ver com eles de uma forma substancial. Atualmente, a situação é bastante diversificada. Por um lado, temos Ramstein, por exemplo, que é uma instalação crucial dos Estados Unidos. Das 800 instalações no exterior que possuímos atualmente, eu colocaria Ramstein entre as 10 principais. Ramstein funciona como uma base de mobilização e como um local para transportar suprimentos, pessoal e equipamentos, além de todo o tipo de recursos necessários para combater numa guerra como a que enfrentaríamos no Mar do Sul da China. Se sentir que é necessário manter uma presença no Sudoeste Asiático, gostaria que nos retirássemos, mas não consigo perceber como vamos realizar isso, especialmente com a situação que enfrentamos lá neste momento. Para o Sudoeste Asiático, Ramstein é fundamental para ambos os teatros, então agora vamos construir um na Polônia. Sikorsky afirma que será o equivalente. Isso não faz muito sentido. Será que são apenas os polacos a vangloriar-se ou o que estamos a considerar? E Putin está a contemplar, porque nós estamos a contemplar uma guerra com a Rússia. E estamos a ponderar não sair da NATO, mas ter de regressar, ainda que de forma relutante, para combater numa guerra com a Rússia, um conflito que inevitavelmente se transformaria numa troca nuclear? Espero que não, espero que não. Espero que o que aconteça seja que os europeus acordem quando estas novas eleições ocorrerem. E elas irão ocorrer. E estas pessoas serão expulsas, serão expulsas. O que os irá substituir? Será que o partido AfD irá substituir Merz, por exemplo? Será que um partido mais, digamos, agressivo irá substituir Merz, mas com méritos? Mas não tanto um conflito armado com a Rússia, mas possivelmente um conflito interno na Europa? Não tenho certeza.
Espero que não, mas sei que os líderes vão mudar. Sei que, quando mudarem, haverá um verdadeiro momento de decisão para a Europa e para os países individuais que a constituem, quer estejam na NATO ou não. Vai ser verdadeiramente um problema significativo resolver essa questão. E a União Europeia provavelmente ficará pelo caminho. Não consigo ver como vão conseguir controlar a União Europeia se isto começar a desmoronar-se. Qual é a melhor abordagem para os Estados Unidos? Fizeram-me essa pergunta outro dia e eu disse que provavelmente seria tentar orientar os europeus não da forma como os estamos a orientar, mas tentar encaminhá-los para uma arquitetura de segurança europeia que seja deles, independente de nós, exceto talvez no que diz respeito ao guarda-chuva nuclear. Eu até me livraria das armas nucleares britânicas e francesas. Eu acabaria com elas. Elas são irrelevantes de qualquer forma num conflito nuclear real e convidam as pessoas a fazer coisas estúpidas. Gosto de pensar que, devido ao peso do nosso arsenal nuclear e o mesmo com a Rússia, pensamos 2, 3 vezes antes de iniciar algo com armas nucleares. Após ver Starmer e Macron, não sei se penso assim sobre a França e o Reino Unido. Então eu livrar-me-ia deles. E aqui está o que tem de fazer logo no início. Tem de voltar a Anchorage, e ao que foi discutido em Anchorage, que incluía, e Putin tem sido muito categórico sobre isto ultimamente, até mesmo que precisamos de fazer algo e precisamos de o fazer imediatamente sobre o novo Tratado START, o Tratado START, que termina em fevereiro, e ele está disposto a prolongá-lo quase com a palavra de Trump, por 1 ano. Precisamos começar a trabalhar num novo regime de tratados e incluir todos os que têm armas nucleares. E, como disse com o Reino Unido e a França, a desfazerem-se de algumas dessas armas, delimitando estados, porque não têm quantidade suficiente para contar, mas têm o suficiente para serem um problema. Vamos livrar-nos deles. Vamos, não os tenhamos no arsenal. Eu colocaria Israel na mesma categoria. Olhar para o Paquistão e a Índia seria um problema mais difícil. Mas esse era o objetivo do Tratado de Não Proliferação: todos chegarem a zero. Não acredito nem por 1 minuto que o farão, mas trabalhar nisso seria inteligente e daria às pessoas algo positivo para fazer no domínio nuclear, em vez de algo negativo. Não construir armas, mas livrar-se das armas. Vamos seguir esse caminho? Provavelmente não. Vamos entrar em caos e mais caos. Vamos ter uma situação bloqueada na Ucrânia, onde os nazis, de um lado, estão constantemente a lançar bombas e os russos, do outro lado, estão a tentar impedir que essas bombas causem demasiado dano. Ninguém está a reconstruir a Ucrânia porque estamos falidos e sem dinheiro para isso. Temos um caso perdido no coração da Europa. Fizemos isso. Portanto, não tinha de ser assim, sabe? Quando o Boris foi a Istambul e, em nosso nome, falou com Zelensky, dissuadindo-o de assinar aquele acordo que lhe teria deixado praticamente a maior parte da Ucrânia e teríamos tido uma situação decente. Sabe, teria sido perturbado pelos nazis e outros o tempo todo, mas provavelmente poderíamos viver com isso. Não estamos lá. Estamos num lugar diferente. Um lugar mais favorável para empreiteiros de defesa e acionistas lucrarem e generais insensatos afirmarem que podem vencer a Rússia e o seu tigre de papel com pessoas insensatas em toda a situação na Europa. Estamos num caos, estamos num completo caos. E para eu estar aqui sentado a dizer-te que há alguma maneira de sair disto sem muitos problemas, muitas mortes, muita luta e uma potencial guerra nuclear seria um desserviço. Caos. Larry, existe alguma distinção quando observas o comportamento dos Estados Unidos e dos europeus em relação à Ucrânia sob a presidência de Zelensky? Parece-me que os Estados Unidos desejam que Zelensky seja afastado do poder em caso de corrupção e tudo mais. Mas, por outro lado, os europeus estão a fazer um excelente trabalho a tentar contrariar isso. Acho que tens razão quanto à corrente subjacente. Não sei se Trump perde o sono por causa disso. Mas eu acho que as pessoas, se houver algumas que ainda pensem e tentem lidar de forma estratégica com os problemas do mundo, gostariam de ver Zelensky fora e eu gostaria que fossem os ucranianos a fazê-lo. E gostaria de ver os ucranianos resolverem a questão da forma que decidirem fazê-lo.
O problema reside no facto de que esses nazistas vão querer uma porção significativa desse, sabe, governo de substituição. E não sei se pode viver com eles, não sei. Putin está certo nesse ponto. Acho que eles são um fator muito discordante no coração da Europa. Ai de mim, alguém me contou há relativamente pouco tempo, ai de mim, que não nos livramos deles em 1945. Bem, estávamos demasiado ocupados a contratá-los para virem trabalhar nos Estados Unidos. Foi o que eu disse. Sim. Muito obrigado, Larry, por estar conosco neste dia. É realmente um grande prazer. O mapa, estivemos em todo o lado. Sim, por todo o lado. Nem sequer tivemos uma conversa sobre a Candace Owen. O meu canal do YouTube apresenta-a no topo quase todas as manhãs. Então, pronto, eu acabo por ouvir. Essa mulher está com tudo em cima, está mesmo, e é fantástica, atacando em todas as frentes. Sim, precisamente. Ela está a provocar danos irreparáveis a muitas pessoas verdadeiramente odiosas. E isso está perfeitamente bem para mim. Considero que ela tem a capacidade de eliminar Ben Shapiro do cenário dos programas de conversa. Eles não possuem a base, Larry. Eles realmente não possuem a base. Shapiro e Mark Levin, sabe? Eles não têm absolutamente nada que possa ser comparado ao que Tucker Carlson possui e Candace Owens também. Eles possuem um apoio considerável da base do Partido Republicano, especialmente entre aquelas pessoas que votaram em Donald Trump. Isto é algo problemático. No caso específico de Charlie Kirk, não sei se teve a oportunidade de ver o vídeo quando, sabe, Charlie Tucker Carlson estava prestes a subir ao palco para discursar sobre Israel e Charlie Clark aproximou-se dele e disse: "Vai, Max, ataca-os o máximo que conseguires." Sabe, eles perceberam que o Charlie Kirk estava a afastar-se deles e foi exatamente por essa razão que ele estava. Acredito que o assassinaram. Eu acredito que o assassinaram, seja de forma direta ou indireta. E qualquer pessoa que me olha e diz que Netanyahu não faria isso, eu simplesmente quero rir e depois quero chorar. Ele é o maior assassino à face da Terra. Ele provavelmente deu ordens para mais assassinatos do que qualquer outra pessoa no século XXI. E depois tens indivíduos neste país que afirmam que dariam o seu voto nele para se tornar presidente dos Estados Unidos. E eu observo essas pessoas e pergunto: quem, afinal de contas, que são vocês e de que forma chegaram até este ponto? Obrigado, Larry. Sim, um prazer, como sempre. Vejo-te sexta-feira. Ok, cuida-te. Cuida-te. Hello, hey. Certo. Adeus.